Bom, como uma última parte dessa primeira aula, então a gente vai dar uma breve visão geral sobre a estrutura dos metais. As imagens dessa apresentação foram feitas com o software Vesta, tem um vídeo aqui que foi retirado desse site e parte desse material foi derivado de uma aula do professor Guilherme Zepon, também do tema da UFSCar. Bom, então, e se falando de estrutura de metais ou dos materiais em geral, a gente geralmente divide o tipo de ligação que a gente vê naquele material, né? Se é iônico, metálico ou covalente. Então, num curso aí de ligações químicas, ou talvez até de ciência dos materiais, vocês veriam um pouco mais a fundo essa questão do tipo de ligação, né? A ligação metálica, essencialmente, ela tem uma característica de ser não direcional e ter elétrons livres, né? Mas eu só queria ressaltar aqui, antes da gente começar essa parte, que essa divisão que a gente faz, ela é considerando um pouco o que seria uma ligação metálica ideal, iônica ideal, covalente ideal. Na prática, a maioria dos materiais tem ligações mistas, né? Esses conceitos de o que é uma ligação metálica é um conceito meio que artificial, criado pelo homem, né? Na natureza, o comportamento é sempre alguma coisa um pouco mista, né? Esse comportamento de ligações químicas é uma coisa é, complexa por natureza. Então, um exemplo aqui mostrando essa mudança de caráter e também um ponto que a gente frisou no começo dessa aula, que é como a estrutura influencia drasticamente nas propriedades. Vocês já devem ter ouvido falar na febre do estanho, que ele é um resfriamento no estanho puro, faz com que tenha uma mudança na estrutura cristalina, uma tem um caráter mais metálico, a outra tem um caráter mais covalente. Isso muda totalmente as propriedades do estanho. Então a gente consegue ver aqui essa barra sofrendo essa transformação de fase, como que isso acaba com a integridade estrutural dela, que vai danificar qualquer peça de estanho aí que for resfriada, se eu não me engano, menos 13 graus Celsius, tá? Então, vamos começar falando um pouco sobre a notação das fases cristalinas que a gente tem, dos materiais metálicos principalmente. Tá? Essa notação se estende também para materiais cerâmicos, mas a gente vai focar mais aqui em materiais metálicos. Essa parte ela pode ser um pouco confusa, porque tem geralmente três jeitos que a gente faz na notação e fala sobre as estruturas cristalinas dos metais. A primeira, e a mais clássica, provavelmente mais utilizada, junto com a número 3 que eu vou falar aqui, é essa Struthubericht. Ela não é nem um pouco autoexplanatória, tá? Mas ela é extremamente usada. Então é bom a gente entender mais ou menos do que se trata. Ela basicamente ela vai dar um símbolo, uma letra, geralmente um número, pode às vezes ser dois números, para cada estrutura cristalina. Então, por exemplo, a estrutura que a gente mais conhece como estrutura cúbica de face centrada, que seria essa daqui, a do alumínio, por exemplo, ou do níquel, a gente chama ela de A1. Então, qualquer metal que tivesse estrutura, a gente diz que essa estrutura é a estrutura A1. Assim como a mais convencional, que a gente chama de cúbica de corpo centrada, seria a A2. Essa daqui é a estrutura do diamante, ela seria a A4, tá? Então, essas, sempre que começa com A, geralmente é uma estrutura que você encontraria num metal puro. As outras são de compostos intermetálicos que a gente vai falar um pouquinho nessa aula. Então, por exemplo, essa estrutura que seria do cloreto de sódio seria a B1, a do ferro alumínio ou cloreto de césio é B2, e essa níquel 3 alumínio é a L12. Então, vê que aqui já tem dois índices, tá? Então, por que essa notação é importante? Vocês devem pensar assim, pô, mas eu conheço essa estrutura aqui, ela é a CFC, por que eu tenho que falar que ela é A1? Tá? Se a gente for olhar a cristalografia dessa fase aqui, por exemplo, a fase do diamante, né, do silício, essa fase também é cúbica de face centrada. Tá? Ela também tem o centramento F e é cúbica, então essa fase também é CFC. Então é ambíguo você falar essa fase é CFC, que a gente tem centenas de fases que são CFC, não é só a fase A1 que é CFC. Então, essa nomenclatura do Struthubericht, ela, se você sabe do que está falando, você deu um nome para cada fase, você já sabe exatamente qual é a estrutura cristalina da fase que você está se referindo, tá? Ela não é autoexplanatória, então tem uma que ela é mais recomendada, mas provavelmente ela é muito menos usada,
tá? Essa é a notação de Pearson. Ela basicamente dá para a gente, com base na estrutura cristalina e no centramento, número de átomos e um protótipo. Como assim? Ó, essa estrutura que a gente acabou de ver, que é a A1 cúbica de face centrada mais normal, ela é uma estrutura cúbica, ela tem o centramento de face centrada, F, e ela tem 4 átomos por célula unitária. Um exemplo, a fase protótipa desse material é o cobre. Então, o nome dessa fase na notação de Pearson é CF4-cobre. Então, por mais que seja o alumínio, a gente diz, ó, o alumínio tem a estrutura CF4-Cu, tá? Essa é a notação de Pearson para a fase A1, cúbica de face centrada. Percebe que ela já é muito mais autoexplanatória, você já tem muita informação sobre essa fase pela notação de Pearson, tá? A cúbica de corpo centrado mais normal que a gente conhece seria essa aqui, CI2, o I de internal, tá? Centramento de corpo centrado, protótipo tungstênio. Mas percebe que a gente não pode usar só o primeiro termo para descrever, porque a gente às vezes pode ter duas fases, por exemplo, essa e essa, a blended zinc e o cloreto de sódio. As duas são cúbicas, centramento F tem 8 átomos, por isso que a gente tem que especificar um exemplo, que é a fase protótipo, que tem essa estrutura cristalina. Tá? Então aqui a gente vê que se eu só falasse CF8, eu não saberia se eu estou falando dessa estrutura ou dessa. Então eu tenho que especificar qual que é a fase que eu estou me referindo. Tá? Então essa aqui é a notação de Pearson. Desculpa. Aqui então eu tenho uma comparação para diferentes estruturas aqui daquela primeira nomenclatura do Structuberich. Qual seria a notação de Pearson equivalente com essa fase protótipa, tá bom? Então, se vocês procurarem, tem listas muito completas e qualquer fase a gente conseguiria então descrever pela notação de Pearson. A grande maioria por essa nomenclatura do Structuberich. Então, essas duas são as nomenclaturas mais gerais para fases metálicas, tá? A terceira que eu falei é uma nomenclatura que ela é super específica de cada sistema. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com aços, eu sei que a fase alfa é a ferrita. Tá? Normalmente a gente usa letras gregas nesse tipo de notação. Então eu sei, por exemplo, que a fase alfa é a ferrita. A fase gama é a austenita, que tem essa estrutura aqui, cúbica de face centrada, ou A1. Né? Aqui eu tenho essa estrutura cúbica de corpo centrado, ou A2. Mas ela é específica de cada sistema. Se eu vou para outro sistema, por exemplo, agora eu estou falando de ligas de titânio, a fase alfa é a hexagonal compacta A3, enquanto que o titânio beta é a A2. Então, a gente tem essa mudança aqui do que é alfa em um sistema, do que é a beta em outro sistema. Então, essa daqui também pode ser um pouco confusa se você não especificar exatamente qual que é o sistema que você está falando, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas fases específicas. A fase A1, a fase cúbica de face centrada, ela é encontrada em vários metais, por exemplo, níquel, paládio, platina, cobre, prata, ouro, a austenita e alumínio. Tá? Ela é uma estrutura compacta, a gente tem cada átomo sendo coordenado por 12 outros átomos. Em uma célula unitária que a gente está aqui, a gente tem 4 átomos, e ela é a estrutura mais empacotada que a gente tem. Né? 74%, se a gente considerar os átomos como esferas rígidas, o que é uma grande aproximação, né? A gente teria aí 74% do espaço preenchido, com o plano 1,1 sendo o plano mais compacto. Né? Então, nessa direção dos planos compactos aqui, a gente vai ter um empilhamento do tipo ABC, ABC. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esse caráter de empilhamento e de empacotamento, eu deixo isso mais para um curso de ciência dos materiais. Isso aqui é mais uma revisão, caso você não tenha esses conceitos muito fixados na cabeça, eu vou deixar um link para alguns vídeos que vão entrar em mais detalhes sobre isso. Tá? A outra estrutura muito comum para metais é essa estrutura A2. Temos aqui, então, alguns metais que têm essa estrutura.
o ferro alfa, vanádio, cromo, molibdênio. Né? Essa estrutura ela é muito menos empacotada que a da cúbica de face centrada, tem um número de coordenação 8, ou seja, 8 primeiros vizinhos, e um fator de empacotamento atômico de 0,68, ou seja, 68% do espaço está preenchido, considerando aquele modelo de esfera rígida. Temos um total de 2 átomos na célula unitária, o do vértice e o no centro do cubo, e o plano compacto são os da família 110. Ele não é verdadeiramente compacto que nem o 111 da família CFC, dos cristais CFC, mas ele é o mais compacto dessa estrutura. Uma terceira estrutura muito comum para metais puros também é a estrutura A3. Né? Por exemplo, magnésio, cádmio, berílio, titânio, hafnio, zircônio, cobalto exibem essa estrutura. Então, essa estrutura tem um número de coordenação 12, o número de átomos na célula unitária, se a gente considerar essas supercélulas, são 6, mas a célula fundamental, a única, na verdade, aqui a gente tem 3 células unitárias. Na verdade, a gente tem 2 átomos na célula unitária. E o fator de empacotamento, ele pode chegar ao valor do CFC, se a gente tiver a razão C sobre A desse hexagonal, sendo a razão ideal de 1,633, tá? Mas normalmente a gente não tem esse C sobre A ideal. Cada metal vai ter um C sobre A, a gente inclusive consegue traçar algumas correlações entre propriedades e o valor C sobre A desse metal hexagonal. E nosso plano compacto aqui é o 0001, né? Esse é o plano basal do hexagonal. E a gente tem, então, aqui planos compactos de novo, com empilhamento AB, AB, AB. Tá? Os 2 tipos de empilhamento de planos compactos mais comuns são esse, ABC da CFC e AB-AB da HCP. Existem outros empilhamentos possíveis que alguns lantanídeos, por exemplo, apresentam. Tá? Por exemplo, a ABAC é um outro possível, mas eles não são nem perto de tão comuns que nem esses centramentos das fases A1 e A3 da CFC e da HCP. Tá? Então, a gente tem não só metais puros, mas a gente também, com frequência, se a gente começa a adicionar um segundo elemento, a gente pode cair num caso que a gente tem a solução sólida. Tá? Um primeiro tipo possível de solução sólida é a substitucional, então ela está presente, por exemplo, aqui no sistema cobre-níquel. Mas esse diagrama aqui está mostrando que a gente tem uma solução sólida completa entre cobre e níquel. Isso significa que eu tenho a estrutura cristalina aqui do cobre puro, que é CFC, né, desse lado aqui, a do níquel puro, que é CFC, e qualquer composição no meio, eu vou manter essa mesma estrutura cristalina, mas com diferentes proporções de cobre e níquel. Tá? O desenho atômico seria exatamente a mesma estrutura, com diferentes, aleatoriamente distribuídos cobre e níquel. Tá? Esse é o caso mais comum, é a solução sólida desordenada. Aqui eu não tenho nenhum ordenamento. Tá? Em alguns casos eu posso começar a ter algum ordenamento de curto alcance. Então eu começo a ter uma preferência sobre o que eu tenho ao lado do outro. Nesse caso é totalmente desordenado. E num caso mais extremo eu tenho um ordenamento total que eu vou falar mais para frente. Aí deixa de ser uma solução sólida e vira um composto ordenado. Tá? Para ser uma solução sólida, essa distribuição tem que ser aleatória, então vai ser alguma coisa assim. Então, um outro jeito de ver isso, que eu acho que talvez deixe um pouco mais claro na cabeça, é a gente ver cada átomo, cada posição atômica como tendo uma porcentagem de chance. Então, por exemplo, numa solução 90% níquel, 10% cobre, cada átomo tem 90% de chance de ser um níquel e 10% de chance de ser um cobre. Eu acho que essa ideia aqui mostra um pouco mais essa visão de que todos os sítios atômicos são exatamente iguais. Tá? Cada um tem uma porcentagem de chance de ser uma porcentagem de chance de ser o outro. Cristalograficamente, essa imagem faz mais sentido. Tá? Então, isso seria uma solução sólida substitucional. A gente tende a ter soluções sólidas substitucionais quando os 2 átomos eles são relativamente parecidos. Tá? As leis de Helmholtz elas ainda são muito usadas para a gente avaliar se uma solução sólida vai ser ou não substitucional. Cada vez mais são regras extremamente empíricas
Então, cada vez mais métodos computacionais mais robustos são usados para ditar a estabilidade de fase. Foi o que eu falei no começo da aula. A natureza das ligações químicas ela não é simples, né? Se a gente começa a estudar um pouquinho de física quântica, a gente vê que o que dita a estabilidade de fases é toda como a distribuição de elétrons se dá ao redor dos núcleos. Então, isso é ditado pela equação de onda desses elétrons, esse comportamento é complexo. Então, as leis de Helmholtz têm que ser usadas com muita cautela, porque elas são leis empíricas que simplificam bastante um problema muito complexo. Tá? Então, o que são essas leis de Helmholtz? A gente tem três. A primeira diz para a gente que a gente vai ter soluções sólidas substitucionais para tamanhos atômicos parecidos, então diferenças aí de até 15% é possível. Lógico, quanto mais perto, maior vai ser a solubilidade, então 10, provavelmente eu vou ter mais solução sólida se eu tiver um com 5% de diferença do que um com 10% de diferença, mas até 15% é possível. De novo, leve esse valor aqui com muita cautela. Então isso mostra para a gente, por exemplo, se a gente pegar aqui diferentes números atômicos e os raios atômicos, se a gente escolher um específico, por exemplo, o ferro, não são todos os átomos que vão poder fazer solução sólida com ele. Isso aqui já me limita muito quais átomos são candidatos para fazerem solução sólida substitucional com ferro, por exemplo. Tá? Além disso, a gente tem um segundo critério, que é ter uma diferença de eletronegatividade pequena. Por que isso? Grandes diferenças de eletronegatividade tendem a concentrar mais um elétron ao redor de um átomo ou do outro. Isso vai tender a formar compostos intermetálicos. Tá? E quanto maior essa diferença de eletronegatividade, em geral, vai ser mais estável esse composto intermetálico formado. Então, por exemplo, se a gente traçar aqui 2 diagramas de energia livre por composição, esses diagramas é o que a gente usa para derivar diagramas de fase, e a gente consegue ver até onde uma fase vai ser estável traçando tangentes comuns entre todas as diferentes fases. Então, cada curva aqui é uma fase. A gente consegue ver que se a gente tem um intermetálico, que no caso aqui é essa curva beta, menos estável, ele está mais para cima. Esse outro aqui ele é mais estável, ele está mais para baixo. Esse campo aqui representaria até onde eu tenho solução sólida de A em B. Então a gente consegue ver que para um intermetálico menos estável, a gente teria um limite de solubilidade maior, essa área aqui é maior, do que nesse caso aqui que a gente tem um intermetálico beta mais estável. Essa tangente comum desloca essa solubilidade da fase alfa, né, de B na fase alfa, para um limite menor. Tá? A terceira, inicialmente ela foi mais formulada num ponto de vista de valência, mas expandindo um pouco esse conceito, ele basicamente diz que a concentração de elétrons ela afeta drasticamente a estrutura formada em um material metálico. Tá? Isso é um pouco do que a gente falou anteriormente, né? Que a estrutura vai ser ditada pela concentração de elétrons, pelo como esses elétrons estão se arranjando. Então a gente tem os núcleos que têm um certo potencial positivo, esses elétrons vão se rearranjar, né, os elétrons e o núcleo, na estrutura, na geometria que vai ter a menor energia. Então a quantidade de elétrons, lógico, bem como a carga dos núcleos, os dois vão influenciar bastante nessa estrutura formada. Tá? Essa seria talvez uma visão um pouco mais atual desse terceiro critério, dessa terceira lei de Helmholtz. Tá? Além das soluções sólidas substitucionais, a gente tem também as soluções sólidas intersticiais. Né? Nesse caso, os nossos átomos agora eles não estão mais substituindo, como a gente falou anteriormente, mas eles estão entrando nos interstícios, eles estão entrando entre os átomos do meu metal puro. Né? Então, eu posso olhar para diferentes estruturas, qual que é o tamanho desse interstício, né? De novo, a gente tem que levar isso com muita cautela, porque a gente calcularia, por exemplo, qual que é o tamanho desse interstício considerando o átomo como uma esfera rígida, né? Os dois átomos, o que não é verdade para nenhum dos dois, mas, de novo, permite a gente traçar algumas correlações mais
qualitativas. Por exemplo, se a gente calcular o interstício de uma estrutura CFC, a gente vai ver que ele é ligeiramente maior do que o interstício de uma estrutura CC. Isso ajuda a explicar, por exemplo, por que a solução sólida, a solubilidade de carbono, né, que é um composto intersticial, é maior na ferrita, na austenita, desculpa, no ferro gama, do que na ferrita. Né? Então tem a estrutura A1, a austenita, essa solubilidade é maior do que na ferrita, que tem a estrutura A2, que tem um interstício um pouco menor. Tá? A gente pode adaptar um pouco também essas leis de Helmholtz para soluções sólidas intersticiais. Aqui, no caso, a ideia seria que esse átomo ele tem que ser o menor possível, né? E, de novo, se ele tender a ser maior, ele não vai caber nesse interstício, de novo, olhando essa visão um pouco mais simplista do que está acontecendo. Né? Então, nesse caso, a ideia seria que ele tem que ser o menor possível, tá bom? O que a gente viu até agora são soluções sólidas terminais, porque elas terminam ou começam na estrutura cristalina de um elemento puro. Então, tanto a solução sólida substitucional que a gente descreveu em mais detalhes até agora, quanto a intersticial, a gente está partindo de um elemento puro e adicionando um soluto, seja na forma substitucional quanto na forma intersticial. Além dessa possibilidade, quando a gente começa a adicionar um segundo elemento no nosso metal puro, a gente pode ter a formação de uma nova fase com uma estrutura cristalina completamente diferente, tanto de A quanto de B. Então, nesse diagrama aqui, nessa composição x% de A, y% de B, a gente tem a formação de uma nova fase que ela tem, muito provavelmente, uma estrutura completamente diferente de A ou de B. Ela não necessariamente precisa ter essa estrutura, ela pode ter outra estrutura característica dela. Esse composto ele pode ser tanto estequiométrico, quanto é esse caso aqui, que ele só se forma nessa composição exata, a gente vê por essa linha que forma aqui, quanto nesse outro diagrama aqui, a gente consegue ver que ele forma em uma faixa de composições. Então, a solução sólida ela não está restrita aos metais puros. Esses compostos intermetálicos, essas fases intermetálicas também podem ter uma faixa de solubilidade, que nem a gente está mostrando nesse caso. Via de regra, todas elas têm uma faixa de solubilidade, só que ela pode ser tão estreita que a gente só identifica ela na composição exata, na composição estequiométrica, então seria um composto estequiométrico, mas nada impede de ter essa solução sólida. Agora, se a gente já tinha algumas opções para a estrutura cristalina de metais puros, em fases intermetálicas a gente tem agora um número muito, muito maior, milhares aí de estruturas cristalinas possíveis. A gente faz algumas divisões, tá? Não se prendam muito a esses nomes, são mais nomes que são usados para dividir e categorizar, mas vou mencionar 3 aqui, mas saibam que existem vários. Alguns diagramas de fase aí tem mais de 10 fases só em um binário, então no total tem muitas, muitas possíveis mesmo. As fases eletrônicas são um tipo de fase intermetálica, elas têm a estrutura delas sendo fortemente ditada pela concentração de elétrons de valência, né? Isso é um pouco redundante, porque isso é importante para qualquer material metálico, mas nessas fases é particularmente importante. A gente inclui aqui várias fases que se formam com metais nobres, por exemplo, e essa fase é característica de alguns latões. Então, essa cobre e zinco é o sistema principal dos latões. Tem algumas fases aqui que são fases eletrônicas nesse sistema binário. Além dessas fases, existe outra classe também, por exemplo, conhecida como fase de Laves. Então, tem 3 estruturas cristalinas aqui diferentes nas fases de Laves. Aqui é uma delas, a C14. Isso aqui é a notação do Struthubericht, que a gente falou no começo da aula. Além da C14 tem a C15, a C36, tem essas 3. Tá? Essas fases já elas tendem a formar quando o tamanho entre os dois átomos tem uma razão meio característica aí, uma diferença da ordem de 22%, mais ou menos.
eles podem formar de 10 a 60. A gente começa a ter a formação dessas fases de Laves. E um outro tipo são as fases ordenadas. Então, esse nome ordenado vem do fato delas serem formadas a partir do ordenamento de uma solução sólida aleatória. Então, a gente viu, por exemplo, no sistema cobre-níquel, que a gente ia adicionando níquel no cobre e a gente ia só mudando a porcentagem, mantendo a estrutura, mudando a porcentagem de átomos de um tipo ou do outro, e que eles ocupavam aleatoriamente qualquer posição da rede. Mesma coisa acontece aqui com cobre e ouro, em altas temperaturas. Se a gente abaixa a temperatura, por exemplo, dessa liga, contendo 75% de cobre e 25% de ouro, em uma certa temperatura, esses átomos vão deixar de ter uma disposição aleatória. Os átomos de cobre vão se concentrar em todas as faces da célula unitária e os átomos de ouro vão ficar lá nos vértices. Então, vai ter um ordenamento dessa solução sólida desordenada. E derivada da fase CFC, não existe só um tipo de ordenamento possível. Existem vários. Aqui tem um outro ordenamento também vindo da fase CFC, dá para ver que essas estruturas são diferentes. Essa é a fase L10. Essa também é a notação do Structurbridge. Então dá para ver que aqui a gente tem um arranjo atômico diferente que aconteceria então para essa composição. Todas elas sendo fases ordenadas. Existem também outras fases, a B2 pode ser ordenada também, e nada impede que a gente tenha também soluções sólidas aqui dentro. Tá? Então, por exemplo, se eu começo a adicionar um terceiro elemento nessa liga cobre 3 ouro, por exemplo, o níquel agora, que a gente viu que ele é muito compatível com o cobre, pode ser que o níquel queira entrar só nos lugares que eu tenho cobre. Então aí eu teria uma solução sólida dentro de uma fase dessa. Tá? Então começa a ficar uma notação meio esquisita usar esse nome fases ordenadas, porque ela vai ter uma ordem, né? Preferencialmente o ouro nas faces, mas ela ainda vai ter uma desordem aqui no sentido de que um outro elemento pode ter uma preferência e causar uma solução sólida em uma dessas sub-redes só.